Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 16, no versículo 31. Atos 16, 31. Eu vou ler somente esse versículo ao meio da Revista e Atualizada, porque onde a vida inteira eu decorei, citei esse texto, e parece que lê-lo em outra hoje parece que está errado. Então, mas todo o restante da minha leitura bíblica vai ser na Nova Almeida Atualizada, uma versão que eu tenho recomendado bastante, e ela mantém o estilo das versões mais antigas, aquele texto clássico baseado no sistema de literalidade na tradução, mas ela também tem um tom das mais novas, das mais modernas, de linguagem acessível, né, que é as chamadas traduções por equivalência e não só por literalidade. Atos capítulo 16, verso 31. Estamos na temática da família real e o meu assunto a ser compartilhado com vocês hoje, o tema da minha mensagem é salvação para a família. O texto sagrado diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você pode repetir isso comigo? Diga, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Bom, que há um projeto divino para abençoar as famílias, isso é incontestável. Embora a gente sempre reconheça que salvação é uma experiência individual, o plano e o projeto de Deus envolve as famílias. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo pega essa frase na carta aos Gálatas, ele diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão com essa frase. Ou seja, através de você ou da sua linhagem, da linhagem de Abraão viria o Cristo. A Bíblia diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Deus pensa em termos de família. No entanto, nós não podemos negar que o plano e o projeto de Deus, né, quando falamos a respeito de salvação, seja sempre de aplicação individual. E eu quero tentar construir esses dois valores. Uma salvação que é individual, um plano e um projeto de Deus para a família, e tentar apresentar para você, né, uma visão importante que devemos carregar a respeito do anseio, né, e da cooperação com Deus para a salvação dos nossos familiares. E começo a partir desse texto, porque em toda essa minha vida de crente, não apenas os 28 anos de ministério pastoral, os 30 onde já estou pregando, mas desde que eu era garoto, talvez esse texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, tem sido uma das frases que eu mais ouvi dentro da igreja. E a maioria das vezes, não apenas nas igrejas que frequentei, né, mas em outros círculos onde visitava e com quem tinha relacionamento, as pessoas apresentavam esse versículo como se fosse uma promessa de Deus. E até hoje muitas pessoas fazem. Até hoje vejo pregadores, inclusive alguns amigos, gente que eu respeito, alguns que me ensinam e me abençoam, que defendem a ideia de que isso é uma promessa e você precisa acreditar e reivindicar. Mas a pergunta a ser feita é, esse texto é de fato uma promessa? Porque embora o texto fale a respeito da salvação para toda a casa, eu acredito que ele precisa ser bem entendido. Quando o texto é recebido e abraçado por alguns como uma promessa que não apenas estimula a fé, mas o estimula na sua responsabilidade, eu não vejo muito problema. E durante muito tempo eu preferia nem discutir muito o assunto se era ou não uma promessa, conquanto que mantivesse a pessoa naquela dinâmica de acreditar que Deus vai fazer algo pela sua família e que ela se envolvesse no processo. Mas ao longo do meu ministério pastoral, à frente de várias igrejas em cidades diferentes, onde plantamos e estabelecemos vários trabalhos, algo que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas terceirizam algo para Deus. Porque acredito que se Deus prometeu salvar minha família, Ele vai fazer, e se Ele vai fazer, Ele que o faça, não tem nada a ver com isso. E é quando entra esse entendimento equivocado, que nós temos não só o elemento da negligência, que somado ao engano, termina sempre na falta de resultados. E essas atitudes erradas na vida dessas pessoas normalmente são fruto de uma compreensão equivocada. Então, eu gostaria que a gente trabalhasse três aspectos aqui bem distintos. O primeiro, o questionamento. Há uma promessa de salvação para a família toda, de cada crente? Depois de discutir isso, temos responsabilidades, há algo que devemos fazer pela nossa casa, no sentido da salvação deles. Para só, depois de conversar dessas duas coisas, a gente falar, eu vou terminar em terceiro lugar, apresentando aqui para vocês algumas recomendações práticas.
Bom, diante da pergunta e do questionamento aqui, em primeiro lugar, se esse texto é uma promessa de salvação para a família toda, eu quero te dizer que eu não acredito nisso. Eu vou dar 3 argumentos pelos quais eu não acredito nisso. O primeiro é que ele contraria toda a mecânica ou a dinâmica da salvação. Nós precisamos, de fato, compreender e entender que a palavra de Deus, trabalha de uma maneira muito clara qual é o processo pelo qual as pessoas são salvas. Então, em Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16, Jesus diz aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Qual é a dinâmica? A palavra é pregada, e daqui a pouco vamos falar por que ela é pregada, porque ela é a única que pode gerar fé no coração do ouvinte. E se a pessoa crer, ela será salva, e se ela não crer, já está condenada. A dinâmica é simples assim. Agora, não faz sentido eu acreditar que porque eu abracei a fé, e Deus prometeu salvar a família dos que abraçam a fé, então, independente dos meus familiares crerem ou não, ouvirem ou não o evangelho, corresponderem ou não, eles estão salvos porque pegaram carona na minha fé e na promessa que eu tinha. Isso contraria a dinâmica da salvação. O próprio Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, naquele clássico versículo de João 3,16, o Senhor Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como evitar se perder e ser salvo? Crendo. Verso 17, Jesus diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como o mundo pode ser salvo em vez de condenado? Crendo. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, esse é o último texto que eu quero ler falando dessa dinâmica, ele diz, no versículo 11 de Romanos 10, todo aquele que nele crê, e ele está citando a Escritura, e diz: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, e agora outra citação bíblica, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar. Na sequência, qual é a lógica que Paulo aplica? 14, como porém invocarão aquele em que não creram? Ou seja, se para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor, como é que eles vão invocar se primeiro não crerem? Depois que ele pergunta isso, ele pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Porque se para ser salvo tem que invocar, para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir. E ele questiona: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele está falando de um efeito em cadeia. Ou seja, para que alguém termine invocando o nome do Senhor, o que o leva a ser salvo, ele precisa crer. Para crer tem que ouvir a palavra, para ouvir a palavra tem que ser pregada, e para que a palavra esteja sendo pregada, os crentes precisam ser enviados e mobilizados para essa tarefa, para essa missão, ou a grande comissão que temos de levar o evangelho a todos. Agora, deduzir que alguém será alcançado apenas porque é familiar de alguém que já creu, fere completamente a dinâmica da salvação, e eu nem vou me estender muito nisso, pelo fato de que me parece muito lógico. O segundo argumento pelo qual eu entendo que não é uma promessa, é porque, olhando o contexto do texto, eu sou de uma época onde isso se repetia mais dentro da igreja do que hoje. Essas frases, esses ditados que já foram populares no nosso meio evangélico já não se ouvem tanto. Mas eu lembro que meu pai repetia muito um ditado: texto sem contexto não passa de pretexto. Quando você pega um versículo como esse que nós lemos sozinho, fora do contexto, você pode tirar deduções equivocadas. Então, normalmente na interpretação bíblica nós perguntamos o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito. Isso envolve avaliar o contexto. E quando a gente volta lá em Atos 16, nós lemos o versículo 31 que diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e toda a tua casa. Os versículos anteriores, eu quero ler agora do 23 até o 30, nos mostram o contexto. Paulo e Silas estão pregando na Grécia, em Filipos. Eles encontram uma mulher possuída de um espírito de adivinhação. Paulo, na autoridade do nome de Jesus, expulsa o demônio.
O demônio, depois de sair daquela escrava, ela já não tem mais a habilidade sobrenatural que tinha de adivinhar. Mas a Bíblia diz que com a prática da adivinhação, debaixo da inspiração maligna, ela dava lucro aos seus senhores, aos seus donos. Agora os camaradas bravos denunciam, né, Paulo e Silas como que lesando eles e o seu negócio. Paulo e Silas passam por um julgamento sumário, o seu direito de cidadão romano de Paulo não é respeitado, eles não apenas são presos, são açoitados, né? E é nesse contexto que nós vamos continuar a história, verso 23. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então vamos pensar no pacote. É diante dessa pergunta, que devo fazer para que seja salvo, de uma pessoa, dentro de um contexto, que Paulo e Silas agora respondem para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não creio que o que Paulo está falando aqui se aplica de forma genérica a todo e qualquer cristão, em todo e qualquer lugar. Eu creio que é uma resposta pessoal. Eu creio que, na verdade, Paulo tem um entendimento de um desfecho daquela história e, para mim, ele está falando por revelação do Espírito Santo. Nós vamos olhar o contexto para ver isso. E aquilo que ele tem uma revelação de Deus específica para essa pessoa não é necessariamente o plano de Deus que se repete para toda e qualquer outra pessoa. Um exemplo antes de avaliarmos esse contexto. Em Atos 27, 26, a Bíblia diz que Paulo estava num navio cujo destino era Roma. Ele apelou para ser julgado por César em Roma, estava sendo transferido para lá com muitos outros presos. O navio acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta. Nesse processo, Paulo se levanta quando o navio está para ir a pique e diz: o anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo, e diz: nenhum de nós vai se perder nesse processo. No final, depois de compartilhar a revelação que ele teve, ele termina dizendo assim: é necessário, porém, que vamos dar numa ilha. Quando a gente vê a revelação de Paulo, é uma revelação para aquele grupo, daquela viagem, daquela época. Não é uma revelação para todo crente em qualquer lugar. Não há uma promessa de que nenhum de nós, se naufragar, não vai morrer porque vai achar uma ilha no meio do caminho. Não é algo que se aplica genericamente a todo mundo. Aliás, ao longo da história, nós temos muitos cristãos que morreram num naufrágio sem encontrar nenhuma ilha, porque eles não carregavam uma promessa de intervenção específica, como a revelação que Paulo teve só para aquele grupo. Por que eu entendo que Paulo está falando com esse carcereiro debaixo de revelação? Bom, a Bíblia diz que lá pela meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Meia-noite hoje é um horário que alguns ainda não foram dormir, mas naquela época era metade da noite mesmo. Me parece, a Bíblia diz que o carcereiro acorda com o terremoto, então os presos estão mais perto, estão ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. Quando veio o terremoto e abre as portas da prisão, rompe as cadeias de todos, esse homem fica desesperado, e aí você vai ter que entender algo que era um elemento cultural dentro do Império Romano. Um guardião de presos responderia com a própria vida no caso dos presos fugirem. Quando ele acorda com o terremoto, com tudo chacoalhando, vê aquelas portas escancaradas e imagina que todo mundo fugiu, ele já sabe que ele vai responder com a vida. E ele, desesperado, sabendo que não só a sua carreira de carcereiro acabou, mas a sua vida terminou, ele decide adiantar o processo. No momento que ele pega da espada e está no escuro, Paulo grita para ele de onde está: não faça esse mal a você. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Esse camarada chega tremendo. Como é que Paulo sabe o que esse camarada, em outro ambiente, está para fazer? Paulo estava falando debaixo de revelação do Espírito Santo. Não existe nenhuma outra lógica. A Bíblia diz que chegando, né, o verso 30 diz: tendo pedido uma luz,
entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e depois trazendo-os para fora disse, então está escuro, ele pediu luz, ele não consegue ver onde Paulo e Silas estão, eles não podiam ver aonde ele estava, o que estava fazendo, mas Paulo sabia naquele momento que o cara estava pensando em se matar. Ele não pediu permissão para os gente, posso tirar minha vida? Ele achou que todo mundo tinha ido embora, ele nem sabe que ninguém está lá. Como Paulo sabe o que ele vai fazer? Eu não vejo outra lógica aqui, a não ser o fato de que enquanto aqueles dois estão orando e cantando louvores, o Espírito Santo está alimentando algo neles, vou fazer algo essa noite. Essa história termina com salvação. Você consegue imaginar os presos com a porta da prisão aberta, as correntes rompidas, e ninguém correr? Ninguém foi embora. Alguma coisa está acontecendo ali e é o ambiente. E Paulo já sabe o desfecho da história. Não apenas haverá salvação para você, mas para toda a sua casa. Aquele homem entende uma palavra. Se o plano e o projeto de Deus é salvar não apenas a mim, mas toda a minha casa, eu tiro vocês da cadeia, vocês vão lá na minha casa pregar para todo mundo. E nós olhamos e encontramos, daqui a pouco nós vamos ler isso, que foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram. De modo que o que eu e você precisamos compreender é a responsabilidade que temos de, se queremos salvação para a nossa casa, levar o Evangelho a eles e não esperar sentado de braço cruzado, imaginando que Deus tem uma promessa, então que faça a ele. Quem está entendendo aí, diga amém. Terceiro argumento. Primeiro, contra a mecânica e a dinâmica da salvação. A segunda razão pela qual eu creio que não há promessa, porque se tratava de uma palavra pessoal. E a terceira e última, que para mim essa é incontestável, é que nós temos textos e declarações, tanto de Jesus como do próprio Paulo, contrárias à ideia de que essa era uma promessa. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, do verso 51 ao 53. Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É lógico que nós precisamos entender o que Jesus está falando. Quando ele está dizendo, não vim trazer paz, vim trazer divisão, isso não é uma contradição de quando ele diz, a minha paz vos dou. Quando Jesus diz, minha paz vos dou, ele está falando de paz interior, não circunstancial. Aqui quando ele diz, não vim trazer paz, vim trazer divisão, ele está falando do lado de fora, não do lado de dentro. O que ele estava dizendo aos seus seguidores, que quando muitos deles se posicionassem para crer nele, haveria oposição da família, haveria perseguição da própria família. Agora, se o próprio Jesus, o verbo encarnado, tivesse conhecimento de uma promessa de que quando um crê, todo mundo vai crer, então ele não poderia dizer que veio trazer divisão para aquela casa, que haveria perseguição e oposição. Ele deveria dizer, olha, mas fica tranquilo, porque agora você está debaixo de uma promessa e todo mundo lá vai ser salvo. Não é esse o argumento. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, no verso 16, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará sua mulher? Se o próprio Paulo acreditasse que o que ele falou para aquele carcereiro é uma promessa para todo crente, de que se ele criou sua casa, inevitável, automaticamente seria salvo, como é que ele colocaria em xeque isso, perguntando, como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo, se a sua esposa vai ser salva? Ué, se eu tenho promessa, vai ser porque Deus é fiel, vai cumprir o que falou e ponto final. Mas quando falamos da salvação, é inegável que é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que apenas familiares de gente que se converteu se salvem. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos os que o invocam, que Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus deseja que todo mundo seja salvo. Mas como Ele atrai ao Evangelho e não arrasta ninguém, não basta apenas eu e você sabermos o que Deus quer e o que Ele disponibilizou. Nós precisamos entender que é responsabilidade de cada pessoa aceitar ou não, crer ou não na oferta de salvação que é oferecida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não posso olhar para esse texto e trabalhar isso como uma promessa. Agora, meu papel aqui não é minar a sua fé. Puxa, pastor, eu entrei nesse lugar crendo que minha família seria salva, que eu tinha uma promessa, e o Senhor tirou meu último fio de esperança. Não.
Se você entende que Deus quer salvar a sua família de qualquer forma, não é porque você foi salvo, que eles têm que ser salvos, é porque Deus amou o mundo, e o mundo é você, é cada um dos seus familiares, é porque Ele realmente deseja que todos sejam salvos. Mas em vez de esperar que Deus faça sozinho algo que não é responsabilidade dele sozinho, mas que você pode cooperar com Deus, aí a coisa muda de figura. O que eu quero é justamente provocar em você não só a esperança da salvação dos familiares, mas que você entenda um pouco mais a sua responsabilidade em relação a isso. Para que em vez de apenas esperar, ainda que contando com a ação de Deus, você coopere com Ele, você trabalhe junto com Deus para a salvação dos seus familiares. Então isso nos leva ao segundo ponto: o que fazer por sua casa? Nós temos que fazer a mesma coisa que o carcereiro fez. Deus tem um plano de salvação para todo mundo? Tem. Bora pregar o evangelho para todo mundo, A lógica ali foi muito simples. Nós lemos até o verso 30, já tínhamos lido 31. No 30 ele pergunta: o que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Verso 32 e 33, que é a continuação de Atos 16, diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. O evangelho é pregado, é comunicado, porque essa é a maneira como a salvação é levada. Eles correspondem, abraçam o evangelho. Paulo e Silas fazem discípulos, já batizam aqueles familiares do carcereiro. E nós temos o quê? O desenho que Deus quer que aconteça nas nossas famílias. Quando alguém se converte, ele precisa ser a porta de entrada da pregação do evangelho para o restante da sua casa, para o restante dos seus familiares. Não é apenas crer e esperar que Deus faça. É ser um instrumento de Deus para levar o evangelho ao restante da sua família. Quem está entendendo aí, diga amém. Bom, essa expressão sobre crer no Senhor para ser salvo a pessoa e a sua casa, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas está em Atos, no capítulo 11. No capítulo 10 de Atos, nós vemos que um anjo de Deus aparece a um centurião romano que morava em Cesareia Marítima, chamado Cornélio. Ele diz: olha, manda chamar Pedro em Jope. É uma cidade a 60 quilômetros de distância. Trecho que o apóstolo Pedro, para pregar o evangelho, cobre em 2 dias a pé. Eu fico imaginando, hoje seria de bicicleta, Marcelo? Eu fico imaginando se nós daríamos conta do recado, 30 quilômetros por dia de caminhada. E ele anuncia, olha, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. O anjo anunciou isso. Quando você lê o capítulo 10, você não encontra essa frase. Ela só aparece no capítulo 11, que é quando agora Pedro volta para Jerusalém. Os judeus de Jerusalém ouviram que ele esteve na casa de um gentio, de um não-judeu, pregando. Isso no Velho Testamento, na lei, na Antiga Aliança, era terminantemente proibido ao judeu. E quando Pedro chega, ele encontra a galera toda da igreja com pedra na mão esperando ele. Ouvimos dizer que você entrou em casa de gentios e comeu com eles. O Pedrão diz: espera lá, deixa eu me explicar. E na explicação, ele diz assim nos versos 13 e 14 de Atos 11, falando sobre Cornélio: ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse: envia alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Ele começa a falar não apenas do que o anjo falou para Simão, de como o Espírito Santo falou com ele quando os homens chegaram. Ele conta o desfecho da salvação, do derramar do Espírito Santo. Então todo mundo se acalma, dá glória a Deus, e a partir desse momento, a porta da salvação é reconhecida por eles como definitivamente aberta a todos os gentios e não só os judeus. O que até então não era algo no qual eles estavam trabalhando, ainda que o Senhor tinha dito que eles deveriam ser testemunhas até os confins da terra. Eles não estavam se movendo para cumprir a grande comissão. A partir do momento em que Cornélio entende, Deus tem salvação não só para mim, mas para toda a minha família, o que é que Cornélio faz? A mesma coisa que o carcereiro. Então minha família, minha casa, tem que ouvir o evangelho. A Bíblia diz que quando Pedro chega, e o Cornélio teve 2 dias, ele reuniu a turma toda. Aliás, a expressão ali, casa, do grego oikos ou oikos, ele fala não só de consanguinidade, até aqueles que eram íntimos, que frequentavam a casa, são considerados dentro disso. E o Pedro chega e tem uma galera lá para ouvir o evangelho, porque esse cara entende
Se Deus tem algo que vai mudar a minha vida e a minha eternidade, todo mundo que eu amo, todo mundo com quem eu me importo precisa disso. E o Evangelho foi pregado a todo mundo. Então, se nós queremos salvação para a família, não existe outro caminho. Pastor, eu sou um novo convertido. Outro dia alguém me falou, eu não sei nem direito como pregar. Eu falei, traz para mim. Ou leva um de nós. Convide seu líder, alguém que te discipula, né? Alguém que ministra a sua vida. Nós temos formas e maneiras pelas quais isso pode acontecer. O que nós não podemos é ficar dando desculpa e não levar o Evangelho aos nossos familiares. Então, se entendemos, não depende mera e simplesmente nem do que Deus já sinalizou que quer, nem do que Ele já provisionou em Jesus, mas para que essas pessoas atendam, experimentem o que Deus tem, elas precisam atender uma palavra específica. O caminho é, o Evangelho tem que ser pregado aos nossos familiares. Então, quando a gente simplifica e entender há uma vontade de Deus, mas não há promessa que faz com que alguém automaticamente seja salvo só porque é meu familiar. Quando eu entendo que eu tenho responsabilidade, mas que eu posso cooperar com Deus nesse processo, isso me tira de um lugar, de uma inércia, e me faz cooperar com Deus, para que o processo de salvação dos nossos familiares avance. Nós estamos crendo que ventos de restauração estão soprando sobre nossas famílias nesses dias. Você crê nisso? Mas nós não podemos limitar o desejo de Deus de abençoar sua casa só com um relacionamento melhor, com restauração, Deus convertendo o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, do marido à esposa e vice-versa, e não colocar nesse pacote a essência do que de mais importante Deus oferece ao ser humano, que é a salvação. Precisamos lutar pela salvação da nossa casa. Então, entendido que não é uma promessa que vai ter cumprimento automático na vida dos meus familiares só porque eu criei, mas que a gente então tem responsabilidade de cooperar com Deus, porque Ele quer levar a salvação a todos. Eu gostaria de terminar aqui em terceiro lugar, apresentando algumas recomendações práticas. E eu quero apresentar 5 delas. A primeira delas, normalmente eu chamo de pregação silenciosa, mas a gente pode chamar isso de bom testemunho. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então o que ele está dizendo? Ele não está falando apenas do bom testemunho, no sentido dele substituir a pregação do Evangelho. Aqui nós não temos uma coisa que concorra com a pregação do Evangelho. Nós vimos que para alguém ser salvo tem que invocar o nome do Senhor. Para invocar tem que crer. Para crer tem que ouvir a palavra que tem que ser pregada. Eu me lembro que há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz um post falando da importância do bom testemunho com esse versículo. Citando exatamente esse versículo. E as pessoas, principalmente aqueles crentes que acreditam que têm um chamado para causar, eles começam a fazer um alvoroço, você fica tentando entender por quê. Né? Onde já se viu, a Bíblia manda pregar o Evangelho. Eu falei, a mesma Bíblia às vezes manda você fechar a sua boca e convencer pelo testemunho. Não é uma contradição, nem uma substituição, é um complemento. Ou seja, uma coisa não concorre com a outra. Ela, na verdade, coopera, fortalece. Ou como dizia a geração de meus pais, e às vezes eu fico tentando achar uma chance de gastar o vocabulário, corrobora. É bonito, corrobora, não é, gente? Fortalece. Então, ele está dizendo que a palavra tem que ser pregada, claro, quando ele diz assim, para que, se ele, o marido, ainda não obedece à palavra, como é que ele vai obedecer uma palavra que ele nunca ouviu? É lógico que a palavra, está implícito que a palavra já está sendo pregada. Mas há um momento onde pessoas que não têm um bom testemunho, tudo aquilo que elas fizeram ao pregar a palavra e tentar inspirar fé, elas anulam depois com um testemunho que rouba completamente a credibilidade do Evangelho. Um mau testemunho, no caso. Quantas vezes na minha vida, meu ministério de pastor, já fui visitar familiares de gente que frequentava a igreja, aproveitava a oportunidade de pregar o Evangelho, e às vezes ouvia gente dizendo, olha, o que o senhor fala é bonito e inspirador, mas o que eu vejo aqui em casa não me inspira nada. E às vezes você começava a mexer na vida de uns e parece que o único crente da família era o menos crente de todos. E todos os outros não crentes eram mais crentes que ele. Aí como que vivendo de uma forma tão contraditória a palavra, alguém vai conseguir inspirar a fé de outros por mais que pregue?
Então, obviamente, não estamos falando a respeito de não pregar. Estamos falando da importância de que depois de pregar, haja um bom testemunho. Às vezes só o bom testemunho, depois da mensagem já comunicada, aquele silêncio vai falar muito mais alto, vai fazer um coro com a mensagem que já foi pregada. Mas nós temos a responsabilidade de dar um bom testemunho. Porque não adianta você querer que os seus familiares se convertam se você vive da mesma forma ou pior do que eles. Quem está entendendo, diga amém. Segunda recomendação prática. Colossenses 4:5 fala da importância de usar de sabedoria para a consciência de fora. Essa expressão são de fora está falando dos que não são da igreja, ou seja, aqueles que ainda não creram. Colossenses 4:5 diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Outras traduções dizem a oportunidade. O que é ser sábio no modo de agir com os que são de fora? A Bíblia dá orientações a respeito de como o crente deve saber lidar com o não crente. Uma delas, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: se entrar um incrédulo no meio de vocês e todos vocês passarem a orar em línguas, ele vai dizer que vocês estão loucos. Na verdade, ele não afirma, ele pergunta e ele está levando todo mundo a essa conclusão. Porventura, ele não vai dizer que todos vocês estão loucos? Gente, primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, e isso que eu era crente, mas não conhecia aquilo, já foi assustador, imagina um não crente. Ou seja, Paulo não está falando contra a manifestação. Nos capítulos 12, 13 e no 14, quando ele fala isso, ele está falando dos dons, ele está autenticando, ele diz que ele fala em língua mais do que todo mundo, que ele é grato a Deus, não está falando contra, mas ele está dizendo que tem coisas que você pratica, ou só você e Deus, ou no contexto dos seus irmãos maduros, mas não faz na frente do incrédulo que não entende isso e vai achar loucura. Agora, tem gente tentando pregar o evangelho, e ele o apresenta ou vive de uma forma tão intensa e assustadora, que essas pessoas dizem, é ruim que eu quero esse negócio para mim. Até quando falamos de gente crente, não é qualquer assunto que é para ser falado ou discutido. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que nasceu de novo é uma criança espiritual. Pedro escreve e diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de cresceres para a salvação. Novo convertido não tem que discutir questão teológica profunda, ele só precisa de alimento para crescer naquele momento. A Bíblia fala que adultos sim, tem dieta, alimento sólido, mas que os mais novos precisam de leite. Agora, se a gente não discute essas coisas nem com um crente que ainda não tem maturidade, o que dizer, tentar pregar ou explicar determinados assuntos a alguém que nem se converteu? Mas muitas vezes nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria na forma de lidar, na maneira como apresentamos o evangelho, nas abordagens. Então, por exemplo, eu já vi gente tentando tocar o terror no não crente. Então vamos apelar para o medo do inferno. Você está indo para o inferno. Outro dia eu falei, tu está maluco falar com os outros assim? Todo mundo vai correr de você. O senhor não crê no inferno? Eu falei, creio, mas a palavra evangelho significa boas novas, não más novas. O que você está dando não é boa nova, é uma notícia. Você está indo para o inferno. Qual é a boa nova? Todo mundo nasceu condenado, destinado ao inferno. Mas Cristo vem intervir para mudar isso. E aí você tem que apresentar a boa notícia. Agora, se você só aponta o dedo e sentencia o camarada ao inferno, você simplesmente vai assustá-lo e afastá-lo. Jesus comparou o evangelho à pesca, à pregação do evangelho. E eu não sei se você sabe, mas na pescaria se usa iscas. São atrativos, né? Paulo diz, eu me fiz de judeu para pregar aos judeus, eu me fiz como alguém sem lei para pregar aos que estão sem lei, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. O que ele estava dizendo? Eu uso de sabedoria, eu crio as conexões necessárias com cada grupo para poder apresentar o evangelho com sabedoria. Agora, se nós não temos, eu vejo gente que ele já começa tentando tirar tudo que o pobre coitado do pecador tem. O negócio é o seguinte, você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Vai para andar com Jesus. Pode abandonar, né, a sua bebidazinha, o seu cigarrozinho, o seu baseadinho, esquece a baladinha. O cara já não tem mais nada, só tem aquilo. E ele começa tentando tirar tudo. Como é que você acha que a pessoa vai reagir? Quando eu era garoto, pré-adolescente, eu lembro de um cachorro que nós tínhamos lá em casa, e que às vezes a gente dava uns pedaços de osso, a gente não conseguia mais tirar. E toda tentativa de tirar, ele avançava. Gente, a hora que aquele osso estava velho, fazendo aniversário, uma coisa nojenta. Eu lembro de um dia, tentei uma manobra rápida para pegar e o cachorro avançou.
Agora, se você jogar um bifão de carne, a troca fica bem mais fácil. Muitas vezes, antes de tirar o que o pobre coitado tem, nós só precisamos oferecer algo melhor, que seja tão atrativo, tão fascinante, que ele diz, não preciso mais disso. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente compreende a necessidade de usar de sabedoria, então, não se trata só de comunicar o Evangelho, mas de como nós vamos fazer isso. Terceiro lugar, não desistir dos seus. Antes de Paulo dizer, como sabes, ó marido, se salvarás a sua esposa e vice-versa, tratando o assunto como uma incógnita, como algo que não é certo, nos versículos 12 e 13, e aqui Paulo estava abordando o assunto de casamento, divórcio, no verso 12 e 13 ele diz assim, aos outros digo eu, não senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, se você se converteu, mas o seu cônjuge com quem você vive não, você não tem um motivo para abandoná-lo porque ele não abraçou a sua fé. Qual é o motivo para não abandoná-lo? A mesma esperança que Pedro aborda em 1 de Pedro 3. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, para que se eles ainda não obedecem à palavra. Esse ainda eu acho fantástico. Não converteu ainda, mas tem possibilidade de converter. Né? É o que? É aquela esperança de poder produzir resultado. Não houve resultado imediato, mas pode ser que haja no futuro. Outro dia alguém falou, mas eu não sei se ele será salvo. Eu falei, também não sabe se não será? Por que você quer só pegar a possibilidade de que não seja? Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para os familiares e dizer, nós vamos lutar por eles. Irmão, você acha que quando Saulo estava no auge da perseguição à igreja, alguém olhava para ele como um candidato potencial a ser o grande apóstolo dos gentios? Ninguém enxergava isso nele. Mas porque Jesus mandou orar pelos que perseguem, talvez ele foi uma das pessoas que mais recebeu oração no início da história da igreja. Mas ninguém necessariamente tinha aquela expectativa. Deus pode mudar a história das pessoas de uma forma impressionante. Gente que está dura hoje pode amolecer ao Evangelho amanhã. Como infelizmente a gente está aberta hoje, pode endurecer amanhã. Então nós precisamos ter esse posicionamento de esperança, ter o bom testemunho, usar de sabedoria e não desistir. Não converteu ainda, mas pode converter. E se não converter ano que vem pode ser o outro. Se não converter o outro, pode ser o outro. Um dia uma pessoa desabafou e falou para mim e para minha esposa, pastor, eu acho que Deus não quer salvar meu marido. Eu falei, por que não? Ela falou, já faz mais de 3 anos que eu estou orando. Ela falou, vai conversar com Dona Lúcia. Dona Lúcia e o Álvaro hoje são diáconos da igreja. Hoje perguntei para ela no primeiro culto aqui, quanto tempo mesmo a senhora orou pela conversão do seu Álvaro? Ela disse, 32 anos. Então depois quando você estiver com 33, me procura para ver se vale a pena desanimar. Por enquanto, há esperança. Quem está entendendo, diga amém. Então não vim aqui minar a sua fé quando eu falo que não há promessa. Independente de você ter uma promessa especificamente para a sua casa, Deus deseja que todos se salvem, inclusive a sua casa. Isso basta para que a gente coopere com eles. E nesse processo, além de dar o bom testemunho, além de usar de sabedoria, além de não desistir deles, em quarto lugar, eu quero destacar a importância de oração por salvação. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim, antes de tudo. Você sabe o que significa essa expressão no grego, antes de tudo? Significa antes de tudo. Prioridade zero. Às vezes a gente fica esperando uma coisa diferente, em vez de ser só o que está lá, né? Prioridade zero, antes de qualquer outra coisa. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, o que inclui seus familiares não convertidos. Orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então agora eu falo de orar por todos e também especificamente por autoridade. Por que eu oro por todos e também pelas autoridades? Ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos.
Eu não acredito no que alguns pregam sobre uma expiação limitada, que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Isso é absurdamente contraditório a todas as declarações explícitas de que Deus quer salvar a todos. O desejo de Deus é que a salvação se estenda a todos, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos orar para cooperar com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Nós não conseguimos esgotar o mistério por trás de por que a oração está conectada ao cumprimento da vontade de Deus. A gente pode dar diversas explicações, mas é um mistério tão profundo e rico que eu não ousaria dizer que a gente tem a capacidade de desvendar. Mas Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Deus que quer estabelecer o seu reino também quer que a gente clame pelo estabelecimento do reino. O Deus tem uma vontade a ser executada, espera que nós oremos para que essa vontade seja cumprida. A verdade é que o homem coopera com Deus e o avanço do reino de Deus na terra por meio da oração. E nós devemos orar por todos, incluindo os nossos familiares, porque Deus deseja que eles sejam salvos. Se não existe cooperação nenhuma entre a oração e a chegada à salvação, por que teríamos uma instrução como essa? Agora, o que a gente precisa entender, e aqui eu vou apresentar isso de forma muito resumida, se você tem familiares não crentes e quer orar por eles, eu te aconselho, em algum momento, se você não ouviu falar sobre isso ainda, achar lá na internet uma mensagem minha chamada Intercessão para a Salvação. A gente só faz a conexão entre o que é a oração para a salvação e como especificamente devemos orar. Mas o que eu quero apresentar aqui é que esse tipo de oração não é só chegar diante de Deus e dizer: Deus, salva fulano. Eu lembro de uma reunião de oração que eu estava e vi alguém que tinha aquele peso pela salvação da sua família. Mas ele ficava diante de Deus dizendo assim: meu Deus, salva fulano, salva Beltrano, salva meu tio, né? Salva minha tia. Não é pedir para Deus salvar, Deus já quer salvar, não só quer, Ele já fez tudo para a salvação deles. Então, não se trata de pedir que Deus faça como se Ele precisasse ser convencido que essas pessoas têm que ser salvas. Nem que elas precisem de salvação ou que Ele precise ser convencido a querer salvá-los. Aonde a oração entra? Ela entra interferindo numa dinâmica específica do processo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se há uma cegueira espiritual, normalmente nós nos levantamos, começamos a interceder: Senhor, remove essa cegueira espiritual dos olhos desse familiar. Abre os olhos dele, traz entendimento espiritual. Nós oramos por arrependimento, porque arrependimento, se por um lado tem uma parcela da responsabilidade humana, quando a Bíblia diz arrependei-vos, o imperativo, por outro lado, tem parte do processo como sendo de Deus. Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, que é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é nem só um, nem só outro, mas nós oramos: Espírito Santo, encontra lugar no coração desse homem, que em vez de resistência, haja abertura. Muitas vezes nós vamos orar e clamar a Deus que use circunstâncias para trabalhar na vida de alguém. A Bíblia fala que o filho pródigo, quando chega no fim do poço, a Bíblia diz caindo em si. Estava fora de si, em tudo que fez, mas só caiu em si quando o negócio ficou ruim. Outro dia alguém falou: pastor, quanto mais eu oro por um familiar meu, pior fica a vida dele. Eu falei: isso é um bom sinal? Falou: não, mas eu estou orando para melhorar. Eu falei: talvez não melhore nunca enquanto ele não reconhecer sua miséria, sua insuficiência, né? Muitas vezes Deus pode trabalhar de formas diferentes. Agora, como nós não sabemos qual é, normalmente eu intercedo: Senhor, trabalhe nas circunstâncias à volta, da forma como o Senhor bem entender, mas que essas coisas cooperem para que ele entenda a sua condição de pecador, para que ele reconheça o Senhor como Salvador. Enfim, eu disse que não ia detalhar e não vou tentar fazer isso, mas nós precisamos aprender a orar por salvação. Então, em primeiro lugar, falamos do bom testemunho, a pregação silenciosa, que não substitui aquela que já tratamos no tópico 2, mas complementa. Falamos de usar de sabedoria, não desistir dos seus. Agora, oração por salvação. Em terceiro e último lugar, uma palavra aos pais ou futuros pais. Conduzir seus filhos a Cristo é a maior missão que um pai tem. Não tem nada mais importante que isso. Nem amamentar e trocar fralda é mais importante que conduzir nossos filhos a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127. A palavra herança significa propriedade. Os filhos não são nossos.
Deus nos confiou e um dia nós vamos prestar contas a Ele e nós temos a responsabilidade de levá-los a Cristo. Eu lembro quando o Israel nasceu, a gente estava ali naquela novidade da experiência de paternidade, e um dia a Kelly, olhando boba para ele, falou, que anjinho. Eu falei, meu amor, é só a cara, aí dentro tem uma natureza caída. A natureza adâmica está aí dentro. Daqui a pouco ela vai mostrar as suas garras. E nós temos que conduzir esse pecador, né, a Cristo. Nós não podemos olhar de outra forma. Falei, o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal ainda não fez efeito aqui, né, no sentido de ser externalizado, mas está agindo aí dentro. E nós precisamos levá-los a Cristo. É assim que nós temos que olhar para os nossos filhos. Tem muito pai terceirizando a educação cristã. Não, já trago ele no culto e levo no ministério infantil. Meu irmão, o mundo bombardeia os seus filhos todo dia, o tempo todo. Você acha que trouxe uma vez na igreja e não conversa, não ministra a vida dele, que as coisas vão se encaminhar sozinho. Muita ingenuidade da sua parte. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes as pessoas falavam, que isso, pastor, vocês estão fazendo uma lavagem na cabeça das crianças. Eu falei, e você quer que eu deixe o mundo fazer a lavagem primeiro? Você está louco? Era Jesus neles o tempo todo. Eles ainda nem entendiam as coisas, a gente ministrava. Minha esposa, como pedagoga, ela ama essa área de educação. Eu lembro que assim, tanto Israel como a Alice, eles eram bebezinhos. Ela ficava apresentando as cores, verde, azul, amarelo. Eu dizia, meu amor, essa criança acho que não deve estar nem enxergando direito ainda. Você acha que ela vai assimilar a cor? E aquela dizia assim, em algum momento, quando começar, nós já temos a rotina de ensino. Eu, para tirar onda com ela, meu lado gaiato, eu muitas vezes quando estava, eu lembro principalmente isso aconteceu com Israel primeiro pobrezinho, sempre a cobaia. Eu estava com ele no colo, ele tinha mais ou menos uns 6 meses. As pessoas quando vinham assim brincar, fazer uma gracinha, pedir pegar no colo, e eu dizia, filho, fala paralelepípedo. As pessoas olhavam assustadas, tipo assim, o menino já fala? Nem papai e mamãe falavam. Aí eu falava aquilo só para ver a reação e caía na risada. Aí a Kelly me olhava e dizia, não, é para que a hora que conseguir falar já está aprendendo. Aí eu estava tirando com ela. Mas para minha surpresa, só de ter feito essas brincadeiras, que não foi por tanto tempo. Eu lembro quando Israel estava em torno de uns 2 anos de idade. Um dia ele estava na sala, eu lembro até hoje a cena, ele brincando com um carrinho. Ele, pai, eu amo, ele, pai, aquele segundo pai é, me olha. Eu parei o que estava fazendo, olhei, ele olhou para mim e fez assim, paralelepípedo. Eu acho que foi a vingança da alma dele, tipo, agora eu consigo, sai de dentro de mim. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Eu falei, de onde é que saiu isso? Irmão, depois daquele dia, nós tocamos Jesus nessas crianças, Espírito Santo, Bíblia, Palavra de Deus, Reino de Deus, e a gente dizia, a hora que começar a entender, está tudo aí dentro. Quem está entendendo? E eu estou feliz de ver meu filho tocando terror na minha neta. Ele fica o tempo todo perguntando, onde Jesus mora? Ela põe o dedinho no coração, ela não sabe o que é coração, não sabe o que é Jesus, mas vá se empolgando com isso, porque ela nasceu para ser habitação de Deus e não outra coisa. Nós temos a responsabilidade de viver e respirar isso. Mas é todo dia, pais, seus filhos precisam ser instruídos de forma prática. Como que eles vão lidar com as pessoas que creem de forma diferente, que zombam da fé deles na escola. Não espere que outro faça isso. Eles precisam encontrar em vocês, os pais, os mais apaixonados por Jesus. Porque tem pai que não vive uma vida séria com Deus, mas quer que os filhos sejam muito crentes. Como é que você vai inspirá-los? Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos orar com eles, ministrar a palavra, conversar com eles, ajudá-los nos dilemas. E se nós tivermos esse olho, porque os filhos, falando de familiares que precisam ser salvos, principalmente esses, alguns de vocês se converteram, os filhos já eram criados. Aí nós estamos falando de outros, crescidos. Estamos falando de outra história. Mas principalmente nós temos o privilégio de colocar todas as marcas. Nós não podemos desperdiçar isso. Não adianta formar bons cidadãos para a sociedade, que no final das contas não sejam cidadãos do céu. É nossa responsabilidade conduzi-los a Cristo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Gostaria que nós terminássemos orando pelas nossas casas. Precisamos manter essa visão de que é um projeto de Deus para toda a família, embora a apropriação da salvação seja individual. Há um plano e um projeto de Deus de salvação para todas as pessoas. E isso inclui e não exclui a nossa família. No entanto, não se trata de uma promessa de cumprimento automático, e sim de uma sinalização de um propósito no qual eu e você temos que interagir com Deus. Em essência,
O Evangelho tem que alcançá-los. Mas nesse processo, nós podemos cooperar e não atrapalhar. E quando vivemos o bom testemunho, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando usamos de sabedoria, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando não desistimos deles, ainda que não haja resultados imediatos, estamos cooperando em vez de atrapalhar. Quando oramos por eles, estamos cooperando. E principalmente, quando temos esse olhar e dedicação aos filhos, né? Isso também é cooperar com Deus, porque a negligência seria o contrário, atrapalhar. Uma palavra específica agora aos homens, aos líderes de casa. Deus seja louvado pelo coração bom, pela inclinação à espiritualidade que nossas esposas têm, pela forma como elas ajudam a ministrar o coração dos filhos, mas não seja negligente com o seu papel de governo espiritual do lar. Josué se levanta diante de uma geração inteira e diz: decidam hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, está falando do pai de Abraão, que era idólatra. E diz: se aos deuses dos egípcios, e diz: eu e a minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. José está dizendo: não vou servir a Deus sozinho, eu tomei a decisão por mim e pela minha casa, vai todo mundo servir a Deus. Algumas estatísticas mostram que quando crianças se convertem, há uma probabilidade que de mais ou menos ali em torno de 10%, isso varia até perto de 17%, do restante da família se convertam depois dos filhos. Quando a mulher se converte, esse percentual sobe para mais de 30%. Mas quando os chefes de família se convertem, mais de 90% dos seus familiares os acompanham. Existe algo a respeito do governo que nós, os homens, o governo espiritual, precisamos entender. Enquanto alguns estão arrotando de forma arrogante, ditadora, quem manda aqui sou eu, deveria assumir o seu papel como cabeça espiritual do lar. Nós precisamos entender que a maior responsabilidade de buscar Deus e trazer Deus para dentro da nossa casa é de nós, os cabeças do lar. E nós precisamos abraçar isso. Vamos orar com toda a família, protegendo o coração deles, mas orando também pela conversão dos demais. Vamos gerar nos nossos filhos o zelo, né? Não apenas pela salvação que eles receberam, mas por aqueles que precisam ser alcançados. Eu quero desafiar a tomar decisões. Eu quero que a gente termine orando pelos nossos familiares. Talvez o seu núcleo familiar, pai, mãe, filho, já esteja ali todo mundo convertido. Glória a Deus por isso. Mas talvez hajam outros familiares, pais, tios, sobrinhos, que precisem do Evangelho. E eu gostaria que você orasse por eles. São raras as exceções que a gente tem quase todo mundo, em todos os níveis, servindo a Deus de forma firme, compromissada. Embora de vez em quando a gente encontra famílias inteiras assim que você diz, parece que todo mundo foi alcançado. Ou gente que diz não tem mais ninguém. Ouvi esses dias de alguém que diz não tem pai, não tem mãe, não tem mais irmão, né? Já faleceu todo mundo, não tem mais ninguém de consanguinidade para ser ganho. Então preserve a sua salvação e a da sua casa e foque naquelas pessoas com as quais você se importa e precisa ser alcançadas. Mas eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Talvez hajam filhos ou pais ou outros familiares que já se decidiram e hoje estão afastados e desviados e precisam de oração e intercessão da mesma forma e da pregação do Evangelho para eles. Talvez não se desviaram, mas talvez estejam frios e nós não podemos assistir isso com indiferença. Precisamos lutar por eles. Apresente diante de Deus a vida dos seus familiares nesse momento. Tanto você que está aqui conosco na reunião presencial, você que nos acompanha pela internet, ao vivo ou posteriormente assistindo a gravação, ore pelos seus. Eu vou fazer uma oração, mas você não precisa ficar ouvindo a minha, você pode fazer a sua, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas clame a intervenção de Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos que a palavra comunicada produza efeito, que ela desperte o zelo, que ela desperte a paixão evangelística, que ela desperte a responsabilidade, a consciência de responsabilidade que devemos carregar, de sendo parte dos primeiros que se converteram, temos a responsabilidade de levar o Evangelho aos demais.
Pai, nós oramos que a mão do Senhor toque os nossos familiares. Sabemos que o Senhor deseja que todos se salvem. E nós oramos que à medida que nossos familiares ouçam a sua voz, não endureçam o coração. Nós oramos pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles, trazendo arrependimento, convicção de pecados, iluminando os olhos do entendimento. Nós oramos que toda cegueira maligna caia por terra, que toda dominação das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Pai, nós oramos que a mensagem do Evangelho os alcance, que o chamado de Deus os alcance. Nós oramos por intervenção de Deus nas circunstâncias que muitas vezes acabam afetando sua visão, perspectiva, escolhas e vontades. Nós oramos que o Senhor de fato se mova de uma forma sobrenatural. Talvez alguns estão naquela condição de o profeta na sua casa já não tem honra. Pai, o Senhor também pode colocar outras pessoas no caminho deles. O que nós queremos é que sejam ganhos, é que sejam salvos, é que venham obedecer a Tua palavra. E nesse momento nós oramos não apenas por esses familiares, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Não permita que nenhum de nós estacione, pare, esteja preso à inércia ou à indiferença, que em nós haja o incômodo de lutar por eles, de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Como Paulo que dizia, eu faço de tudo para ver se por todos os modos consigo salvar alguns. Queremos ver a ação do Senhor em níveis mais profundos nas nossas casas, mas muito mais do que relacionamentos curados, muito mais do que uma dinâmica familiar ajustada, nós queremos ver salvação, queremos ver a mão do Senhor tocando-os e fazendo com que eles sejam não só nossos familiares, mas parte da tua família. Gere e desperta o zelo e o temor nos nossos corações, para que possamos ser porta-vozes da verdade, embaixadores, comunicadores do Teu Evangelho nas nossas casas, instrumentos de Deus. Nós oramos por sabedoria, sabedoria do alto. O Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, que se algum de nós tem falta de sabedoria, deveríamos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós oramos, traz a liderança do Espírito Santo, traz o entendimento do alto. Ajuda-nos, Senhor, a nos conduzir debaixo do amor de Cristo, para que possamos tocar de forma eficaz e efetiva os nossos familiares. Nós clamamos por salvação para a nossa família, por salvação para os nossos familiares, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se você quiser, faça uma declaração de fé comigo, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. Isaías capítulo 40, do verso 28 até o 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Isso vai ser o nosso ponto de partida e o trilho da nossa reflexão hoje. O texto sagrado diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo a declaração do verso 29 e depois a do 31. Se puder, me acompanha com gosto e vontade. Diga comigo: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora o verso 31, diga: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu Deus, suplicamos que mais do que informação, o Senhor possa tocar as nossas vidas, que o sopro de vida do Teu Espírito Santo nos toque de uma forma especial. Que a Tua palavra, além de formação, produza não apenas a fé necessária, mas trabalhada e aplicada de forma personalizada pelo Teu Espírito, produza em nós correspondência. Nós oramos desde já agradecidos por aquilo que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom,
O tema da minha mensagem hoje é renovando as forças. Eu quero chamar a sua atenção para o que não apenas é uma promessa de Deus, quando a Escritura diz, Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como além de uma promessa, é a revelação do seu intento, do seu propósito, da sua vontade. Obviamente o texto está falando a respeito de algo sobrenatural. Quando a Bíblia fala que a força dos jovens chega ao fim, a ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ao mencionar os jovens e aqueles de vocês que já como eu passaram aquela metade da vida, né, já não estão mais na fase da juventude, sabe a diferença de disposição física. Um dia desses, chamei meu filho para a gente malhar junto, e depois ele falou, pai, e aí, quer correr uns 10 quilômetros? Falei, tu tá maluco? Né? Falei, você acha que eu tenho esse pique, essa sua disposição de 23 anos? Mas mesmo a moçada, que está no auge do vigor e da disposição hormonal, chega um momento que eles descobrem que tem um limite. Mas a Bíblia está dizendo, os que esperam no Senhor vão além. Então a Bíblia não está falando nem só de força natural, e nem tampouco só de algo no aspecto físico, mas está falando de uma manifestação sobrenatural. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Nós vivemos um tempo, uma época na história da humanidade, onde a maioria de nós não chega a ter uma experiência de exaustão física, de esgotamento de forças e energias, e quando eu falo esgotamento, estou falando num sentido pleno. Por quê? Mesmo aqueles que trabalham, né, com esforço físico, nós temos hoje, né, na modernidade em que vivemos, ferramentas que auxiliam demais o trabalho. Né? Por exemplo, gente que arava a terra sem o auxílio de bois e depois descobriu que boi puxando o arado era uma grande ferramenta de auxílio, morreria de inveja da gente de ver todo o maquinário agrícola de hoje em dia. Em qualquer área, né? Você pode falar de um marceneiro, qualquer pessoa que trabalha com esforço físico já não tem a dimensão de esforço que talvez a antiguidade fez. E muitos de nós, com outros formatos de trabalho no mundo digital, a maioria de nós acaba não tendo essa experiência. Né? Talvez possa haver um ou outro atleta de alta performance, mas a maioria de nós talvez vai dizer, nunca conheci o esgotamento físico. Eu tive uma única experiência que eu posso falar, que fala de exaustão física. Em fevereiro de 1993, estava ministrando um evento em Itajaí, Santa Catarina. Eu lembro que o evento terminava, acho que no domingo pela manhã, e a gente se programou ali no final da manhã, para o começo da tarde, ir para a praia. Tinha um grupo de irmãos que tinham vindo de Goiânia, né, um dos poucos estados do Brasil aí, que a gente fica sempre brincando com eles, vocês não têm mar, como se fosse uma grande coisa da qual se orgulhar. E eles resolveram que queriam conhecer o mar, nunca tinham tido contato com o mar. Quando nós chegamos, a praia estava toda sinalizada pelos bombeiros com bandeira vermelha, o mar estava de ressaca, mas apesar do perigo, eu falei para um irmão, um morador local que estava nos ajudando, falei, cara, essa turma nunca pisou na areia do mar, nunca viu o mar, nós temos que dar alguma coisa para eles. Ele falou, pastor, então vamos nesse lugar aqui. E aí quando nós entramos, estava mais ou menos assim, com água até só perto da cintura, porque ele estava preocupado. A gente não ficou 10, 15 minutos, ele falou para mim, pastor, eu conheço muito bem essa praia. Ele falou, do jeito que o mar começou a puxar, em 10, no máximo 15 minutos, essa turma não sai mais, mesmo quem sabe nadar. Eles não estão acostumados com isso. Eu acho melhor a gente mover esse grupo todo por precaução para aquele lado, deixar eles ainda mais no raso. Eu falei, vamos ter todo cuidado, movemos o time todo. Tinha um cara que não era do grupo, estava conosco, mas ele não quis sair conosco, estava inclusive com a prancha de buddy-buddy. A gente pensou, esse é o único que não tem como afogar, está com a prancha. E saímos. Mas daqui a pouco, entre o barulho de uma onda e outra, eu estou ouvindo gritos, e eu olho na direção de onde nós saímos, está um cara lá se debatendo. Eu não vi mais a tal da prancha, mas parecia ser o cara que não quis sair com a gente, e ele está desesperado pedindo por ajuda. Aquilo me deu um rompante que eu não conseguia pensar. Falei para a turma, estou indo buscar. Aquele morador falou, pastor, não vá. Já está difícil sair sozinho. O que dizer trazer alguém? O senhor não vai conseguir. Ele falou, eu vou chamar o bombeiro. Eu falei, então chama o bombeiro para tirar nós dois, que eu vou tentar trazer esse cara até onde der. Né? Eu não conseguia pensar naquela hora, mesmo não tendo a experiência dele. E eu fui nadando na direção do cara. Não me deu muito trabalho, porque dizem que o perigo nessa hora é que o cara no desespero agarra e você afoga os dois.
estava bêbado, mas pensa um cara bêbado. Eu só lembro de ter chegado assim perto, já sentindo o bafo e ele dizendo, agora vai morrer nós dois. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. E eu tentava nadar, trazer aquele cara de volta. E apesar dele não dar trabalho, ele também não ajudava muito. E eu não conseguia muita coisa. E de repente eu vi que minhas energias estavam se esvaindo, se acabando. E eu comecei a orar, falei, Senhor, não sei qual foi aquela manha do Pedro andar em cima d'água, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E de repente eu percebi que o mar puxava muito mais por baixo do que por cima. E me deu um insight. Cada onda que vinha, eu jogava ele por cima com a onda, nadava na direção dele. Desse jeito eu consegui trazer ele até a metade. Foi o tempo dos bombeiros entrarem e tirarem nós dois. Por quê? A hora que eles entraram, eu já estava no limite da exaustão. Para você ter ideia, né? Mesmo que ele tenha nos puxado até o raso, eu não conseguia do raso andar até a parte seca. Era um nível de exaustão que mal dava para segurar o joelho, né? Mal dava para levantar as mãos. Eu nunca experimentei isso na minha vida, nem antes nem depois. Os caras literalmente, do raso, tiveram que me carregar, me deixar na areia, até que eu conseguisse me recompor. Não estou falando apenas do fôlego, né? Mas realmente de um nível de exaustão profunda. A maioria de nós nunca viveu isso. Mas mesmo uma experiência como essa, você resolve com uma noite de sono, quando você tem um nível de exaustão muscular, talvez alguns dias de reparação do tecido muscular, mas o descanso resolve. Agora, quando a Bíblia está falando de Deus que dá força ao cansado, o foco, particularmente eu acredito que não tem a ver com a questão física, mas principalmente com o que eu quero denominar aqui de cansaço interior. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Existe um cansaço que é interior, não é exterior. Ele não é físico. Então, por exemplo, em Isaías, no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Apesar de usar um exemplo de exaustão física, tipo aquele estado que eu estava de não conseguir sair da praia, joelho trôpego, mão frouxa, você mal consegue levantar os braços, não firma mais os joelhos. O texto na sequência diz, digam aos desalentados de coração. Ou seja, ele usa o exemplo de exaustão física, mas para falar de um cansaço interior. Além do texto de Isaías, nós temos declarações como a do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, 25, falando da parte de Deus, o profeta diz assim, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Ele fala de uma alma cansada e de uma alma desfalecida. Ou seja, o cansaço de alma, um desfalecimento interior é o que está em questão. Essa linguagem também é usada no Novo Testamento. Em Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que cansaço é esse? No verso 29, o seguinte, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E diz, vem a mim o cansado, e ele vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele está falando de um cansaço de alma interior. Em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 3, a Bíblia diz assim, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra kamno, ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando em vossa alma, a expressão traduzida desmaiando, eclu, significa estar enfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco, estar cansado. Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar ou perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né, de uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso que às vezes eu e você chamamos de desânimo, de desmotivação, de abatimento, se manifeste. No contexto específico de Hebreus capítulo 12, que ele fala de não se fatigar desmaiando na alma, ele está falando da luta contra o pecado. Eu e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade. Mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras e podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste.
Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos, com coisas ruins que não aconteceram. Às vezes esse cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram. Mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo, a espera, o livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu brinco que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Eu não sei o que a gente consegue resetar dentro da gente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que a gente acende esperança e diz, esse ano vai. Não importa se no outro não foi. E aí você passa o ano pilhado e tal, mas o ano acaba e você diz, não foi de novo. Mas de repente, naquele culto de passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente diz, mas esse vai. E aí não vai de novo. Né? E depois no outro você diz, mas esse vai. Em algum momento, depois do 3º ou 4º ano, alguns de nós começamos a perder aquela empolgação da virada, porque é o que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo, com você. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins, ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo com coisas que são extremamente positivas. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ele diz, se não desanimarmos. Então ele relaciona a ideia de cansar, de fazer o bem, com desânimo. Algo nos paralisa. Em algum momento você olha e diz, não sei se está dando resultado, se essa pessoa está recebendo como deveria, se está valendo a pena fazer o que eu faço. E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. Então até fazer o bem cansa. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, vou te dar duas respostas. A primeira indiscutível está lá na Bíblia. E eu citei Gálatas 6,9. Falei a segunda, a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família, louvável por isso. Mas mesmo amando seu marido e seus filhos da forma como a senhora ama e dedica, eu lhe pergunto, cuidar deles todo dia não cansa? Ela disse, cansa. Falei, a senhora tem a sua resposta, na Bíblia e na prática. E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual ele veio, nós estamos aqui apenas especulando algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. Quando eu e você começamos a entrar nesse estado de cansaço, um dos termômetros onde isso aparece é na nossa vida de oração. No Salmo 69, verso 3, o salmista afirma, estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Eu digo que aqui ele já saiu do nível oração e foi para o choração. Né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Se isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18:1, a Bíblia diz que Jesus teria contado uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. De alguma forma esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição, talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância ou contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar. E é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que eu e você podemos ter problemas maiores. Porque pelo menos esse aspecto da oração é o ponto onde a gente podia mudar e reverter o quadro. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É a sua palavra e Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pastor, então é só eu estar cansado que Deus vai agir? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus está dizendo o seguinte, Ele se revela como o eterno, o Criador dos confins da terra, o Senhor que não se cansa e nem se fadiga. E esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço, porque é um ser absoluto, completo, onipotente, Ele diz, eu quero usar o que eu tenho, que é essa força que nunca se cansa, para estender a você que não tem o que eu tenho, a força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior. Mas de alguma forma esse posicionamento de esperar, de depender de Deus, é que pode nos conectar com uma provisão
repito, sobrenatural. Estou falando de algo que é maior do que mera motivação ou encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus. Quando experimentamos sua intervenção, e essa é a segunda coisa que eu vou destacar, a primeira foi enfatizar o cansaço interior, eu e você podemos viver dois níveis distintos de experiência com Deus, no que diz respeito à forma como Deus nos fortalece quando estamos cansados. A primeira delas, eu definiria como aquela quando o Senhor vem a nós. A segunda, eu definiria como aquela que nós temos que ir a Deus. E não importa a dinâmica, se o Senhor está vindo ao nosso encontro, se nós decidimos ir ao dele, são dois formatos reconhecidamente bíblicos através do qual Deus se manifesta e intervém na nossa vida. Então me deixa dar tanto um exemplo bíblico como um exemplo pessoal que ilustre a aplicação da verdade bíblica sobre cada um dos dois. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Outra tradução diz: ninguém esteve ao meu lado. A NVI diz: ninguém apareceu para me apoiar. E depois de dizer que todos o abandonaram, Paulo diz que isso não lhe seja posto na conta. Verso 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Eu acho massa Paulo falar, e daí? Que essa turma com quem eu tinha uma expectativa, gente que me ama, que se importa, que eu contava que estivesse lá, não apareceu. Ele diz: o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Ou seja, esse posicionamento de Jesus estar ao lado, não é ele estava ao meu lado para fiscalizar, para ver como eu iria reagir. Ele estava ao meu lado para intervir. Ele estava ao meu lado para me revestir de forças. E eu e você podemos ter experiências onde o Senhor vem nos socorrer no momento de necessidade, onde Ele se coloca ao nosso lado, Ele vem a nós para nos comunicar forças. E uma das primeiras experiências, marcantes pelo menos, que eu tive nesse sentido, eu estava no primeiro ano do meu ministério pastoral, nós estamos falando de 94, porque eu comecei a pastorear em dezembro de 93, antes disso eu passei alguns anos viajando, pregando no ministério itinerante. E não bastou alguns, não tinham passado muitos meses, bastou um pequeno período de tempo para que eu tivesse já que lidar com um grande desânimo. Foi uma somatória de circunstâncias, lutas e desafios pessoais, que envolvia inclusive o recentemente ter deixado a casa dos pais, morar no estado e num lugar longe, numa época que a comunicação era complicadíssima e dificílima, Some-se a isso outros problemas e crises que eu mesmo vim enfrentando, os desafios de um ministério pastoral que era diferente de quem vivia no itinerante, só de conferência de avivamento em conferência de avivamento, agora ajudar os crentes a lidar com os problemas, você ter a realidade do dia a dia, de gente que você investe e não corresponde, aquilo tudo foi somando. Eu lembro de uma manhã que eu acordei para lá de desanimado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi a seguinte: falei, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está. Então eu falei para Ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei, fui para uma reunião de oração que a gente tinha logo cedo. De lá comecei os atendimentos, que tínhamos agendados aí o tempo todo, um pedaço do almoço, começo da tarde livre, fiz um monte de visita, voltei para os atendimentos, emendei para um culto à noite. Depois do culto, tínhamos uma situação difícil para resolver e eu gastei horas numa reunião de conciliação familiar. Eu lembro que eu cheguei em casa, era depois de 1h30 da manhã, antes de 2, mas já mais de 1h30. Cheguei tarde, cansado, pelo menos aquele dia corrido me distraiu, não me deixou lembrar do sentimento. Mas eu lembro que a hora que eu estacionei o carro, o estacionamento ficava atrás de um prédio que eu morava. A hora que eu desliguei o carro, eu percebi, no instante que eu desliguei o carro, que a luz que normalmente acendia automaticamente à noite ali no estacionamento, provavelmente estava queimada com algum problema, estava tudo muito escuro. Tão escuro a ponto de, naquela época, você não fechava carro no controle, era na chave.
né? A ponto de eu ter dificuldade de localizar ali a fechadura para conseguir, enquanto naquela missão no escuro tentando fechar o carro com a chave, uma voz rouca e cavernosa ressoa atrás de mim. Você está cansado. Eu já ia virar repreendendo o Satanás. Depois eu levei em consideração a segunda possibilidade. Quem vive aprontando com os outros sempre fica meio que de prontidão com o que podem fazer com ele. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Naquele momento, eu dei primeiro uma olhada, falei, antes de eu dar motivo para depois ainda tirar com a minha cara, olhei para a janela do prédio onde morava, se não era outro amigo, a voz não era dele, né? Enquanto eu estou ali procurando, sai um irmão das trevas, do canto mais escuro, rindo. Era um irmão da igreja que usava o mesmo estacionamento. Falei, pastor, desculpa, eu não resisti. Eu vejo que vocês estão sempre aprontando com o outro. Vocês, era principalmente eu e o pastor Luiz Gomes, que ministrou aqui no Sobrenatural. Nós dividimos um apartamento quando solteiro. E eu só pensando, miserável, você me paga, vai ter troco, né? Eu por fora sorrindo, cara de paisagem, por dentro assim, a maldade já programando o que é que eu podia fazer de volta. E eu acho que distraído com aquilo, eu não tinha percebido o tamanho do susto que eu levei. Na hora de subir a escada, e era um andar só, o apartamento que eu morava era um andar de cima só, eu percebi o tamanho do susto, que as pernas estavam mole. Estava difícil subir a escada, eu só pensando, vai ter troco. Mas ao mesmo tempo que eu planejava a minha vingança, eu estou nessa, não quero que me peguem de novo. Então eu entrei com muito cuidado na casa, dei uma boa olhada, né? Eu lembro que quando passei, vi a porta do quarto do Luiz fechada, pensei, já deve estar dormindo, mas por precaução, a hora que eu entrei, fechei a minha. Eu tinha um dispositivo de segurança, depois que eu trancava aquele quarto, ninguém entrava. Mesmo assim, por precaução, olhei embaixo da cama, nada, abri o guarda-roupa, eu sei que você vai ficar tentando imaginar tudo que a gente aprontava um com o outro, coisa de moleque mesmo. Quando eu tinha certeza que não tinha mais ninguém para me dar um susto, fui para a cama dormir. E gente, eu calculo que deve ter sido de 2 a 3 minutos só. Porque eu lembro que foi o tempo de eu deitar do lado direito, senti que não acomodou, virei de costa a nada, virei para o lado esquerdo, para o lado da parede. A hora que eu virei para o lado da parede, uma mão me pegou no ombro. Depois de toda aquela checagem, que não tem ninguém, sabendo que não tem ninguém como entrar. Aí alguém me perguntou outro dia, pastor, o senhor assustou? Falei, não, eu acho que não tinha mais adrenalina, tudo já tinha saído lá embaixo. Não tinha mais nem como assustar. Segundo, o toque não era hostil. Sabe tipo quando você encontra alguém que primeiro você dá uma batidinha no ombro, depois segura firme, o toque era gentil. E eu ouvi uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje isso me emociona. A voz disse assim, você não está sozinho. E a hora que falou foi como se fosse um filme. Eu de manhã dizendo, o Senhor me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento, eu não consigo te descrever o quão real era a presença do Senhor ao lado da cama. Tudo que eu conseguia era chorar, cheio do Espírito, orar em outras línguas. Eu fiquei com muito medo, não era um medo ruim, é difícil explicar isso, mas era um temor, era uma coisa boa, mas um temor de olhar. Né? Eu gastei um tempo ali chorando, eu sentia que aquela presença continuava ali, eu criei muita coragem para dar uma espiadinha, não via ninguém ao lado da cama, mas eu sentia aquela presença tão forte, e eu não consigo te descrever o quanto aquele toque me turbinou. Até hoje, tem dias quando começa a bater o cansaço, e eu lembro da experiência, a lembrança já me dá outro gás, parece que eu agarrei no trifásico. Você não está sozinho. Essa talvez seja uma das minhas versões na vida pessoal, para dizer o que Paulo falou. O Senhor esteve ao meu lado, Ele me fortaleceu. Eu tenho certeza que aquele dia não era nenhum anjo do lado da cama, era o Senhor que estava ali me tocando, ministrando. Muitas vezes Ele virá ao nosso encontro, Ele vai comunicar o que não tem explicação. Né? Não estou falando de alguém que me motivou, eu recebi uma descarga, aquilo tocou meu corpo, tocou minha alma, tocou meu espírito. Eu fui revestido de Deus de uma maneira sobrenatural. Isso, embora tenha sido extraordinário, me gerou uma expectativa que eu diria desequilibrada. Por quê? A partir daquele dia eu imaginava, sempre que estiver precisando, o gás vai vir desse jeito. Mas nunca rolou outra dessa. Na verdade, não demorou muito tempo para eu descobrir que esse não é o único formato de Deus nos fortalecer. Há momentos onde Ele vem a nós. Há momentos onde Ele espera que nós possamos ir a Ele. Em 1 Samuel, no capítulo 30, eu vou dar outro exemplo bíblico e depois, de novo, quero compartilhar um exemplo pessoal que ilustre a aplicação.
1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi e os seus homens chegam em Ziclag, cidade dos filisteus, onde eles haviam se estabelecido enquanto fugiam de Saul. E a Bíblia diz que ao chegarem, descobriram a cidade destruída, queimada pelos amalequitas, descobriram que mulheres e crianças tinham sido levadas cativos junto com todo o gado. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, verso 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui, gente, não é que eles não tinham força para reagir, eles não tinham força para continuar chorando. Você consegue imaginar o nível de abatimento dessa turma? E a situação que parecia não poder piorar, deu sinais de que pioraria. Anos atrás eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Foi uma pessoa dizendo: quando eu achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha porão, dava para piorar. O verso 6 diz assim: Davi ficou muito angustiado, não só pelo que aconteceu, a Bíblia diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. O texto diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A NVI traduziu: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. No momento em que não tinha força nem para chorar, a Bíblia não fala do Senhor se colocando ao lado de Davi, como fez com Paulo. Mas Davi naquele momento disse: se eu não correr para Deus, o que já está feio vai piorar. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não apenas encontra forças para lutar, a história mostra que ele consegue animar os seus homens, eles saem no encalço dos amalequitas, não apenas numa missão de vingança, eles resgatam tudo e todos que se perderam. A história termina com uma intervenção de Deus, mas foi necessário alguém decidir ir ao encontro do Senhor e dizer: eu vou encontrar forças para lutar. E essa segunda forma de Deus agir, a experiência que para mim ficou mais clara, em termos da didática, do aprendizado, né, de que não só ela é importante, mas é um dos formatos que Deus usa, aconteceu no parto do Israel, nosso primeiro filho. Um tempo antes, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, né, ora e jejua, você vai experimentar uma grande batalha na hora do parto. E quando falo sobre jejum, principalmente, eu conto sobre isso. Eu passei 6 dias em jejum, orando, intercedendo pelo meu filho. E eu só encerrei o jejum quando eu tive um testemunho interior de vitória. Aquela sensação: essa batalha está ganha, essa batalha foi vencida. Mas Deus não me disse: ore e jejua para não ter a guerra na hora do parto. Ele disse: ore e jejua porque você vai ter a guerra. E quando veio aquele testemunho de venci, eu não entendi que quando a guerra chegasse ela estava ganha. Eu só entendi: não vai ter mais. Mas no dia do parto, houve a tal da complicação. Palavra dos próprios médicos estavam lá, meu filho só sobreviveu por um milagre. Mas naquele momento, e quando eu cheguei para a hora do parto com a Kelly, ela estava com um quadro de hemorragia assustador. Só enquanto ela entrou no quarto, eu ajudei, né, ela ir para o banheiro, colocar as roupas, porque já iria para o cirúrgico. Nessa saída da troca de roupa, era tanto sangue no chão. Eu lembro quando o médico entrou e ele olhou e falou: de quem é esse sangue todo? Eu falei: é dela. Tipo, não fui eu. E ele passou a mão no telefone. Eu estava assustado, mas eu estou pensando, eu não tenho experiência. Mas ele era um dos médicos experientes da cidade, né? Um grande obstetra. Quando ele viu aquilo, ele passou a mão no telefone na hora e disse: reúne a equipe inteira agora no cirúrgico. Eu lembro dele falando assim: emergência emergencial. E quando ele enfatizou que a emergência era emergencial, eu pensei: se ele está assustado, eu acho que eu devia estar mais. Eu tive que ajudar a botar aquele na maca, levá-la para o cirúrgico, né? E eles me pediram para esperar do lado de fora, porque eu tinha combinado que eu assistiria o parto, embora a maioria dos maridos não assista o parto. Ele fica de costas para a cena do crime, e a mulher, além de dar luz à criança, tem que ficar consolando o marido: vai dar tudo certo, meu amor, vai dar tudo certo. Que os homens são dessa fibra enorme nessa hora. Mas naquele dia, e ele falou: aguarda lá, você só entra na hora que tiver tudo pronto aqui, finalmente nós vamos te chamar. E eu lembro que do lado de fora, eu nunca senti um desânimo e um abatimento tão grande. É quase como se eu acreditasse que eu tinha perdido a batalha. É quase como se eu entendesse: não, se isso aconteceu, eu não garanti nenhum resultado. Em vez de entender que naquele dia eu não evitei, mas eu ganhei a batalha, um desânimo se instalou que eu não consigo te definir. E foi naquele momento que eu estava esperando que alguma mão me tocasse no ombro,
que talvez pelo menos um anjo viesse do céu, fazer um cafuné na minha cabeça, vai dar tudo certo, gordinho, fica firme aí. Né? Nada disso rolou. A sensação que eu tinha é que Deus não estava por perto, que Ele não veio ao meu encontro. Mas naquele momento, de alguma forma, eu senti o próprio Deus me provocando. Que a semelhança de Davi, eu tinha que me fortalecer em Deus. E eu fiz uma escolha, eu vou entrar nesse lugar. Eu vou buscar essas forças. E eu fui turbinado de uma forma sobrenatural. Eu não apenas consegui romper aquela apatia interior, algo acendeu dentro de mim quando eu tive aquele posicionamento de fé. Eu enlouqueci, eu tive um surto de fé. Foi uma coisa assim, além da minha capacidade de explicação. E ali eu me levantei, eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a profetizar o milagre, a intervenção que aconteceria. Quando finalmente eles me chamaram para o centro cirúrgico, não foi minha mulher que teve segurado na minha mão e dizer vai estar tudo certo. Eu entrei, segurei a mão dela, olhei bem no olho dela, falei para ela, falei, Kelly, presta atenção, vai dar tudo certo. Ela falou, eu sei. Falei, você acha que sabe? Quem sabe sou eu. E se você sabe, você não sabe o tanto que eu sei. Vai dar tudo certo, o Senhor está conosco. Eu virei um leão. E depois, quando simplesmente todo mundo estava dizendo, o milagre aconteceu, a sensação depois, não antes, era, eu sabia. Adiante daquele posicionamento era, cadê você, Deus? Aonde o Senhor foi parar? Agora, o que eu entendi a partir daquela dinâmica, vendo textos como esse que eu estou dando, que nem sempre a dinâmica de fortalecimento é a mesma. Há momentos onde a Bíblia, aliás, a maior parte do tempo, a Bíblia nos ordena ir ao Senhor. Não manda a gente esperar de forma passiva que Ele vem. Então me deixe ler alguns textos. Efésios capítulo 3, verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. No mesmo lugar onde o cansaço se manifesta, do lado de dentro, interior, é onde o revestimento de poder quer se manifestar. Efésios 6,10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A maior parte das versões traz isso no imperativo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você que vai lá buscar as forças em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A verdade é que a maioria das circunstâncias, eu e você vamos descobrir que nós estamos numa espécie de batalha de improviso. A gente não se sente pronto para ela, nem em situações como a minha, quando Deus ainda avisou que haveria uma batalha. De alguma forma a gente parece criar uma fantasia e dizer, não vai ser bem assim. E a sensação muitas vezes é que a gente é pego de surpresa, de improviso. Quando eu falo de improviso parece que você tem que lutar de uma forma para a qual você não sente que está preparado. Né? E quando eu falo preparado não é nem só treinado, você não parece não ter os recursos. Isso sempre me faz lembrar de uma declaração de Deus que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Deus diz, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. A palavra valente aqui não é só um corajoso, está falando de um guerreiro, de alguém que se dispõe à luta. Né? Nós sabemos pelo contexto, o texto diz assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Ou seja, Deus está dizendo que tem que ainda arregimentar, alistar o exército todo. E que essa turma nem armamento tem. Eles vão improvisar. O improviso vão pegar as lâminas do arado, vão pegar as foices, vão improvisar as armas. E nesse contexto Deus diz que o fraco diga, eu sou forte. A tradução que me impactou e que eu decorei quando garoto dizia, diga ao fraco, eu sou forte. Eu lembro de um dia ver um pregador desses de fé animado, empolgado, dizendo, para de dizer que você é fraco. Deus mandou você não falar da sua fraqueza, mandou falar da sua força, porque Deus disse que você não é fraco, você é forte. Eu pensei, não foi isso que Deus disse. Deus diz, diga o fraco. Se Ele chamou a gente de fraco, até Ele está dizendo que a gente é fraco mesmo. E se não te avisar, eu quero te avisar. Isso que você é fraco, fraquinho ou fracote. Escolhe qualquer um deles. Só que Deus diz, você não vai falar de quem você é sozinho ou naturalmente. Porque Deus está dizendo, você não vai passar guerra sozinho. Você está entrando numa guerra comigo. Então você não está entregue ou vendido à sua própria sorte, aos seus recursos ou à falta deles. Deus está dizendo, porque eu vou me unir a você.
E minha força é muito maior do que sua fraqueza. Sua fraqueza vai ser diluída, vai desaparecer no meio da minha força. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque você não está sozinho. Então mesmo em batalhas de improviso, eu e você podemos ter um discurso. Nós temos um Deus que fortalece o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós precisamos reconhecer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu e você podemos entrar numa dimensão completamente diferente de fortalecimento em Deus. Você crê nisso? Em terceiro e último lugar, eu gostaria que a gente considerasse um pouco da importância de lidar com a realidade da nossa fraqueza e limitação. Pastor, certeza que tem importância nisso? Certeza. Eu não sei você, mas já tive que lidar muitas vezes com a presunção de querer ensinar Deus como ser Deus. Eu, por exemplo, tive um acidente de carro em agosto de 93, e declaração de médicos e enfermeiros que me socorreram, que nem eram cristãos. Ele dizia, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Né? Me explicaram, olha, a pancada que você teve, nesse lugar que nós tivemos que fazer todas as suturas, que é o lugar do hematoma dos cortes, que é a região da fonte. Uma pancada forte é fatal. Nós sabemos que a sua foi muito forte. Os resultados da tomografia são esse aqui, me apresentaram. Eles disseram, a gente não entende, honestamente, como você está vivo, como você não entrou em coma, com esse nível de traumatismo craniano e com essas evidências. Eu lembro que um dos enfermeiros dizia, nós tivemos que reconstruir mais de metade da sua pálpebra esquerda. Ele falou, não consigo imaginar o que quer que seja que rasgue isso. Eu imagino que foi o óculos na pancada. Ele falou, eu não consigo imaginar o que quer que tenha rasgado de tal forma a sua pálpebra, de qualquer ângulo que não tenha tocado seu globo ocular e vazado ele, você perdido a vista. Né? Então todo mundo só falava de milagre, milagre, milagre. Eu lembro que eu falava para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor vai fazer um, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada, em vez de ele cair na ribanceira? Em vez de só ser grato por aquilo que ele tinha dado. Eu estava dizendo, o Senhor não podia ter feito melhor? Agora, será que só eu, que já tive esse tipo de dificuldade, ou alguns de vocês também tentaram ensinar Deus a ser Deus? Uma das coisas que me incomodava é dizer, Deus, o Senhor está aí, dizendo que você não se cansa, não se fatiga, mas o Senhor nos fez de um jeito que a gente se cansa e fatiga. O Senhor não podia ter feito a gente mais parecido com o Senhor? Seres incansáveis, indesanimáveis. E eu lembro que numa época dessa que eu estava nessa presunção de tentar ensinar Deus a ser Deus, eu comecei a entender uma perspectiva bíblica que envolve outros aspectos. A minha e a sua fraqueza, ela precisa ser continuamente, para mim e para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim e em você um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que se eu e você fôssemos incansáveis e indesanimáveis, não demoraria muito tempo a gente ficar para lá de besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se cansa, que não é vencido pelo cansaço, sim. Como? Não nos fazendo sem necessidade dEle, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dEle. Ele nos fortalece o tempo todo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aborda sobre essa questão das nossas fraquezas, normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. O apóstolo diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma tribulação acima, além das forças, a ponto do apóstolo, não estamos falando de um novo convertido imaturo, mas de um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento, desesperado da vida. Mas ele diz no verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo diz, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar, e diz, eu aprendi que não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha incapacidade. Isso gera em mim, diz Paulo, um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capaz. Quem está entendendo, diga amém.
Na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, depois de falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus, ele diz que o Senhor respondeu ao apóstolo da seguinte forma: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Como quando eu sou fraco, é que eu sou forte? Paulo está dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz, quem tem essa consciência, olha para a fraqueza como um lembrete de que há uma outra fonte de onde eu e você tiramos força. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza, ele fala do contexto de coisas que geram desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai repousar o poder, haverá uma intervenção sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então, em momentos como esse, eu e você precisamos saber para onde correr. Capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós lemos, ele diz, não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas uma das afirmações que o texto faz, e eu particularmente gosto muito, ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem o contraste dos jovens que se cansam, os moços que chegam à exaustão. E depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Mas no meio ele diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é algo que me empolga e me empolga demais. Eu e você talvez possamos não perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque no contexto aqui, né, da nossa fauna, da biologia, não só do continente, do país, da nação brasileira, mas pelo menos da época que nós vivemos, nós não temos acesso às águias. Mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria. Porque está falando das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas. Você raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas, não apenas para planar, mas ela pega as correntes de vento. Essa é a razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em ciclos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam uma força que não é delas para alçarem maiores alturas. Mas no contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri, o pobre do urubu nem de longe tem a mesma moral que a águia. Mas o princípio é o mesmo. Normalmente você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando, e normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente. Eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que vão comer, mas eles se aproveitam da força do vento para não alçarem as alturas na sua própria força. A Bíblia diz que quando Deus renova a minha e as suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que isso é uma alegoria do vento do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva a um lugar onde eu e você não chegaríamos com a nossa própria força. Hebreus 11:34 fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. E quando ele diz que pela fé eles da fraqueza tiraram força, não está dizendo que a fonte de força é a fraqueza. A fé fez com que eles conectassem a fonte de força que é Deus. E num contexto de fraqueza, eles conseguiram ter um lembrete. Essa fraqueza só testemunha nossa insuficiência. Nós temos que correr para aquele que é suficiente para Deus. E pela fé eles acessaram os recursos daquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu e você esperamos no Senhor, e essa ideia de esperar fala de um posicionamento de confiança e também de dependência.
eu e você podemos acessar forças sobrenaturais. Quem está entendendo, diga amém. Então, para concluir, quando reconhecemos que são os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças, precisamos entender como essa dependência em termos práticos funciona. A Bíblia fala de alguns usando fé, mas como exatamente isso funciona? Eu tenho entendido que uma das coisas que eu e você precisamos é crer em Deus a despeito das circunstâncias. A Bíblia fala que quando a vida dos dois, daquele casal, começou a desmoronar em todas as áreas, a mulher de Jó tem um comportamento e Jó tem outro completamente diferente. Tem gente que culpa as circunstâncias por aquilo que ele está vivendo. Mas a verdade é que diante das mesmas circunstâncias, pessoas que vivem exatamente no mesmo contexto podem ter reações muito diferentes. Um exemplo que frequentemente eu dou é que há duas formas de se lidar com a resistência do vento. Um avião usa a resistência do vento para alçar voo, para se projetar. Um carro de corrida usa a resistência do voo não com asa para subir, mas com aerofólio para colar no chão. É a mesma resistência que eles vão enfrentar quando estiver se locomovendo em grande velocidade, que vai ser administrada de forma diferente. Uns a usam para ficar colado no chão, outros a usam para subir. Enquanto a mulher de Jó decidiu ficar colado no chão e age de forma natural, dizendo para o seu marido, amaldiçoe seu Deus e morre. Qual foi a atitude de Jó? Jó 19:25, ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Ele está olhando para aquelas circunstâncias terríveis, ele está dizendo, meu Deus não é definido pelo que eu enfrento, eu não vou reagir apenas emocionalmente ao que eu estou sentindo diante disso, eu vou crer em Deus, eu vou acessar os recursos divinos. E a história de Jó é mudada pelo seu posicionamento de fé. Porque se eu visse o conselho da mulher, para quem ele falou, você fala como uma louca, ele teria liquidado e acabado com tudo de vez. Eu e você precisamos aprender como reagir. Em momentos difíceis, nós vamos ter que acessar Deus. Seja um posicionamento de fé, seja usar os meios que nos conectam com a presença dEle. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram presos, passaram por um julgamento sumário, injusto, foram açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas, a maioria dos crentes já estaria, no mínimo, murmurando, reclamando e falando para Deus de abandono. A Bíblia diz que lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Eu não sei exatamente qual foi essa dinâmica, mas eu fico tentando imaginar, uma vez que Tiago 5,13 dá uma instrução prática para os crentes aqui dos primeiros dias. Tiago diz assim, se alguém está aflito, ore. Se alguém de vocês está contente, cante louvores. Imagino Paulo e Silas conversando, e Paulo fala para Silas, estamos na prova. Silas diz, pois é. Ele diz, a aflição está pesada. Outro diz, verdade. Ele diz, bora orar, que é isso que um aflito tem que fazer. Porque se a gente ficar alimentando a fraqueza, é ela que se fortalece. É estranho dizer que a fraqueza se fortalece. Mas se a gente se fortalecer, se alimentar daquele que nos dá força, o caminho é diferente. Eu imagino que os dois começaram a orar. Mas em algum momento, imagino um falando para o outro, mas nós não estamos só aflitos, nós também estamos felizes. O outro diz, é verdade, Deus está conosco mesmo nesse momento difícil. Nós ainda temos o privilégio de estar vivendo isso por causa do Evangelho. Bora adorar também, bora adorar também. Eu vi um pastor uma vez apresentar a teoria, eu ri muito, sabia que ele estava brincando, mas isso me fez lidar com a coisa de uma forma mais divertida. Ele disse que quando os dois começaram a cantar, isso explica porque houve o terremoto naquela cadeia. Porque a Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor, mas que a terra é o estrado dos seus pés. Ele diz que à medida que aquele louvor foi subindo, Deus foi entrando no ritmo da música e começou a bater o pezinho dele. E à medida que ele foi batendo o pezinho no compasso da música, o pezinho ou o pezão dele, que a terra é o estrado dos seus pés, começou a produzir aquele terremoto. A gente se divertiu com a brincadeira, mas a verdade é que quando eu e você decidimos nos conectar em Deus, e oração, adoração, toda a devoção ainda são meios para isso, nós podemos mudar completamente as circunstâncias. Podemos experimentar intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas algo que eu sempre digo para quem está vivendo um momento de cansaço, aprenda a receber, não só diretamente de Deus quando Ele te toca,
Não só diretamente de Deus, quando você foi a Ele, como Paulo e Silas foram. Mas muitas vezes, o mesmo Paulo vai falar de uma força e um socorro que Deus manifestou através de pessoas. E a gente precisa saber receber de Deus através de outros. E segundo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, particularmente eu creio que aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos. E diz, porque quando chegamos à Macedônia, e a cidade de Filipos era parte da Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Não bastasse o perrengue do lado de fora, ele diz, ainda tinha que lidar com os sentimentos, os temores do lado de dentro. Mas ele diz assim, porém Deus, que consola os abatidos. Diga comigo, Deus, que consola os abatidos. Então Paulo diz, porém Deus, aí ele lembra uma característica de Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quantas vezes na minha caminhada eu tive momentos de encontrar mensageiros de Deus, não demorava para reconhecer. Não apenas porque às vezes algum desses vinha e tocava o dedo na ferida, no ponto que eu não tinha conversado, mas o que liberava da parte de Deus não era mera palavra de ânimo ou encorajamento, era aquele tipo de conversa que comunicava uma graça sobrenatural, havia um fortalecimento, um encorajamento. Eu não sei você, mas tem hora, não é só quando eu estou ouvindo uma pregação, tem hora que eu estou conversando com alguém e alguma coisa começa a acontecer dentro de mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu vou voar. Eu vou voar. Algum negócio acende, parece eletrificar a fé dentro de mim, né? Agora, há momentos onde Deus vai enviar alguém para nos abençoar. Mas você já parou para pensar, e muitos de nós já tivemos essa experiência, você já parou para pensar que em outros momentos, Deus quer usar você para fortalecer a outras pessoas? Isaías capítulo 50, verso 4, fala dessa outra dinâmica. Ele diz, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Boa palavra não é apenas uma boa explicação, não é só um bom conselho, não é só uma boa dose de encorajamento. É quando eu e você carregamos algo que não é nosso, é sobrenatural, comunica vida da parte de Deus. E eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje é que talvez você chegou aqui cansado e você está precisando renovar suas forças. Mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu quero ler um último versículo, que é o Salmo 31, verso 24, e nós vamos orar. O texto, muito alinhado com o que nós lemos em Isaías 40, diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando o texto está dizendo sede fortes, que tipo de força ele está falando? Quando ele diz revigore-se o vosso coração, obviamente ele está falando da força interior, daquilo que faz superar o cansaço interior. Mas só o fato de eu estar cansado significa que Deus vai vir ao meu encontro? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É o meu posicionamento e o seu de dependência, de confiança em Deus, que atrai a intervenção dEle. Isaías 64, 4, a Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há momentos onde eu e você chegamos para Deus e a gente simplesmente diz, estou abrindo falência, não tem mais nada o que fazer, só me resta esperar no Senhor, confiar no Senhor. E a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Ou seja, nós não apenas podemos ser fortalecidos, mas nós podemos ver Deus se mover. Esse fortalecimento é sobrenatural. Tem pessoas que vivem apenas de encorajamento humano, combustível emocional. Isso parece aqueles brinquedos de criança de antigamente, antes da época da pilha, que você tinha que dar corda. Alguém dessa época ou só eu? Ainda bem, obrigado. Aí você dava a corda, saía lá o brinquedinho, mas aí acabando a corda, ele ia diminuindo o movimento e parava. E se você quisesse vê-lo mexer, tinha que dar corda de novo. Tem gente que precisa
que alguém dê corda nele todo dia. O que nós estamos falando é mais do que encorajamento emocional, e não estou dizendo que ele não tem a sua importância, mas nem de longe ele se compara com uma descarga do poder de Deus, com o vento do Espírito soprando debaixo das suas asas, te fazendo subir como águia. Aí a conversa é outra. Eu gostaria que nós tivéssemos alguns momentos, alguns minutos desse momento final, onde nós pudéssemos orar não por protocolo de fim de reunião, mas onde a gente pudesse de fato se expor. Eu creio que você deve estar percebendo o que eu estou percebendo em todos os nossos 4 cultos. Há uma presença do Espírito de Deus nesse lugar. Há um toque divino à sua disposição. E nós podemos receber de Deus agora. Talvez você tenha a oportunidade de ter o Senhor vindo ao seu encontro e te tocando hoje. Talvez você tenha a oportunidade de entender, não, Ele está me chamando e quem vai a Ele sou eu. Talvez você precise ser fortalecido agora. Talvez Ele apenas esteja te preparando para algo que você vai enfrentar daqui a um tempo. Talvez Ele esteja te instruindo para te usar na vida de outras pessoas. Talvez seja a soma de tudo isso. Mas de qualquer forma, nenhum de nós tem uma desculpa a dizer, eu não preciso desse momento de oração. Eu quero que você não apenas peça, Espírito Santo, me ajude, me dirija na aplicação prática disso, mas eu gostaria que você orasse, dizendo, Senhor, eu quero o toque do Teu Espírito na minha vida, eu quero a manifestação do Teu poder na minha vida. E fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Você ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Mas eu quero que nos próximos minutos você ore. Eu vou fazer uma oração por você, mas eu não quero você prestando atenção na minha oração. Faça a sua. Espírito Santo, a palavra foi comunicada. E nessa hora, nós contamos com a ação do Senhor de uma forma única, singular, diferenciada. Vem sobre os meus irmãos e irmãs. Nós clamamos pelo Teu sopro de vida, aquele mesmo sopro registrado em Ezequiel no capítulo 37, que vivificou aquele vale de ossos secos e o transformou num grande exército. Pai, nós sabemos que o Senhor está arregimentando os seus soldados. Nós sabemos que o Senhor está levantando um exército que será vivificado pelo Teu Espírito. E eu oro por cada um neste lugar. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito. Que essas correntes de ar que no natural fazem com que a águia suba às alturas, que isso tenha o seu paralelo no sopro do Espírito, nos levando, ó Deus, a um lugar onde pelas nossas forças não chegaríamos. Nós oramos hoje que a mão do Senhor nos toque. Nós falamos a manifestação desses recursos sobrenaturais, daquilo que nos leva além do vigor dos jovens, além da força e da disposição física dos moços. Pai, nós oramos por esse santo combustível celestial. Mais do que encorajamento emocional, nós oramos por uma descarga de poder, nós oramos pela provisão do alto, nós oramos por renovação das forças, em nome de Jesus. Toca-nos, envolve-nos, permita-nos desfrutar não só do fortalecimento, mas da doçura da Tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Se exponha a Ele. Talvez seja um bom momento de ser honesto e falar do seu cansaço, da dor, do desânimo, da necessidade de ajuda de Deus. Talvez o Espírito Santo te faça lembrar de alguém que nem está aqui e que Ele queira que você se levante como um intercessor por essa pessoa. Mas simplesmente se deixe ser envolvido, ministrado, ou mesmo conduzido, liderado pelo Espírito Santo nessa hora e nesse processo. Faça isso em nome de Jesus.